Olá pessoal, estamos mais uma vez aqui com a segunda videoaula da matéria de Zoologia de Vertebrados 2. Na primeira aula falamos dos répteis, algumas estruturas e definições de algumas ordens dentro daquele grupo. Agora falaremos das aves. O que diferencia a ave de um réptil? Quando, durante a evolução, durante a história desses grupos, houve uma diversificação, uma diferenciação e o surgimento das aves, que aparentemente é um grupo muito diferente dos répteis. Há cerca de 150 milhões de anos atrás existiu um animal cujo nome é Archaeopteryx. Ele aparentemente é uma espécie de intermediário com características de répteis e aves. Ele fez grupo ali dos primeiros animais que começaram a se diversificar com algumas estruturas de aves. Esse é um grupo que aparentemente diversificou, ou foi um ponto-chave na diversificação, que abriu um novo galho naquela árvore genealógica da evolução. Esse Archaeopteryx, como podemos ver nesse fóssil aqui, ele possui uma estrutura muito semelhante ao de um réptil, com pescoço longo, cauda grande, e só que esse animal possuía penas, que é uma estrutura que não existe dentro do grupo dos répteis. Aqui uma imagem, se a gente pudesse vê-lo em vida, ele seria mais ou menos daquele jeito. E quais são as características que esse animal tinha? Bocas com dentes, ossos pesados e cauda longa, que são características básicas dos répteis. Porém, esses animais possuíam penas. Então, era como já disse, um animal entre o grupo dos répteis e das aves. Aqui, novamente, aquela figura, o aparecimento da notocorda, das vértebras, e aqui na frente do ovo amniota, um amnion, um nutriente para o embrião. O grupo dos répteis se diversificou aqui dos mamíferos, porém, durante um percurso, em algum momento da história, algum acontecimento climático que causou uma diversificação, uma diferenciação dentro desse grupo dos répteis para as aves. Novamente essa figura, e aqui cabe um destaque, nessa bifurcação aqui, onde os répteis, lagartos, cobras que vimos na última aula se diversificou, aqui veio um novo galho nessa árvore, onde surgiram as aves. Um destaque aqui é que dentro dessa bifurcação também surgiram os dinossauros. Para quem já viu aquele filme Jurassic Park, o cientista principal do filme, ele destacava muito durante as falas, durante a presença dele ali naquele parque dos dinossauros, a semelhança das aves, dos dinossauros com as aves, e não necessariamente com os répteis que conhecemos hoje. Então, como disse o cientista do Jurassic Park, ele não estava errado, as aves, os dinossauros são mais parentes das aves do que dos répteis que conhecemos hoje, embora eles tivessem características bem semelhantes aos répteis que existem hoje. As aves é o grupo mais diversificado que existe no planeta. Eles dominaram todos os ambientes, desde deserto a geleiras, e existem cerca de 8.700 espécies no mundo. Eles possuem penas como característica bem principal, como característica de destaque, e são endotérmicas. Nesse ponto aqui, vamos raciocinar da seguinte forma. Falei que os répteis são ectotérmicos, dependem do ambiente externo para a produção de calor, de energia dentro do corpo. As aves, assim como os mamíferos, que vamos ver posteriormente na próxima aula, são endotérmicas. Como a gente pode entender isso? Da seguinte forma. Um senhor compra uma fazenda que não possui água encanada, não tem água na sua casa. Ele decide então bombear de um riacho próximo essa água
e levar para a sua residência. Ele tem algumas alternativas. Uma delas seria a roda d'água. O que é uma roda d'água? É uma roda onde encaixa ali um coletor de água nessa roda e encaixa uma mangueira. Essa roda fica em contato com o riacho, com a correnteza. Essa correnteza vai levando, vai girando essa roda e ela vai empurrando a água que entra nesse receptor para cima, para dentro da casa. Essa roda gigante conseguiu executar o objetivo dela, que era levar água para cima? Sim. Por quê? Porém, ela dependeu de uma condição externa, da correnteza do riacho, para fazer esse movimento. Ela não tem uma energia interna que fez isso sozinha, ela dependeu do meio. Caso esse rapaz não queira fazer uma roda d'água, tenha mais dinheiro e compre um motor bomba, ele põe esse motor lá próximo à água, um cano, um receptor, um coletor, bota energia nesse motor, gasolina, energia elétrica, e esse motor vai bombear água para dentro da casa. Ele dependeu do ambiente externo para coletar, para ter energia? Não. A endotermia e a ectotermia funcionam mais ou menos assim. A ectotermia como uma roda d'água. Ele depende do ambiente externo para gerar a energia necessária para executar suas funções. E o endotermismo, ele já gera essa energia dentro do corpo, como uma bomba. Porém, precisa de um combustível. O que seria esse combustível das aves e dos mamíferos? Vem da alimentação e da coleta de energia de outros seres, plantas ou outros animais. Então, as aves, diferentes dos répteis, são endotérmicas. Além disso, possuem um bico, que não possui dente, e voam. Existem outros animais que não são aves que voam? Sim, existem os morcegos, um grupo dos mamíferos, mas o voo surgiu com as aves. E como surgiu esse voo? Existem duas hipóteses, a arborícola e a terrícola. A arborícola é uma hipótese que trata que aquele grupo ali, intermediário, ou de répteis com algumas características ali, eles viviam em árvores e pulavam, precisavam passar de uma árvore para outra, de um galho para outro, e aquelas espécies que possuíam características que facilitavam isso, ou seja, às vezes o surgimento de uma pena, de alguma estrutura que fazia com que esses animais dessem saltos maiores, planassem durante esse pouso, como hoje em dia alguns esquilos fazem, que possuem membranas entre os braços e o corpo, que fazem com que eles planam e caiam no destino. Então, uma das hipóteses do surgimento do voo é essa arborícola, que esses animais viviam nas árvores e pulavam, e os que apresentaram estruturas que ajudavam nesse movimento se sobressaíram e surgiu o voo. E existe a hipótese terrícola, que esses animais eles corriam na terra e às vezes na fuga de um predador, eles davam saltos maiores e nesse salto eles conseguiam planar algum tempo e fugir mais rapidamente. Essa característica passou adiante e foi sendo diversificada, foi sendo mudada ao longo do tempo e surgiu o voo. Se alguém já viu alguma galinha, galinha não voa, porém ela dá alguns saltos, bate a asa algum período ali e chega mais longe do que se desse um salto normal. E outra característica importante no surgimento do voo são os ossos pneumáticos. O que são ossos pneumáticos? São ossos ocos que recebem uma ventilação, que recebem ar dos pulmões dos sacos aéreos. Esses ossos são mais maneiros. Se você pegar um osso de vaca, por exemplo, que é um mamífero, e um osso de uma galinha, você vê que o osso da galinha ele é mais maneiro, ele é um osso mais oco, ele é um osso pneumático. Se você der para um cachorro um osso de vaca, ele vai ficar roendo ali vários dias. Se você der um osso de galinha para o cachorro, ele vai morder, vai triturar o osso e vai comer rapidamente. Essa é uma característica muito importante também que colabora no voo das aves. Outra característica de suma importância são as penas. A pena é uma escama modificada que possui um cálamo, que é uma estrutura de encaixe na pele, na epiderme ali, na derme do animal, um hiporraque, que é uma estrutura anterior ao raque, de onde saem essas barbas, essas plumas da pena. Essa pena colaborou também para o voo, é essencial para o voo, e também para a regulação térmica, que eu expliquei
agora há pouco, que é endotérmico. Na aula dos répteis, eu falei que muito provavelmente algumas pessoas já viram um lagarto no muro durante a manhã tomando sol. Ele está se aquecendo com o ambiente externo. As aves, assim como os mamíferos, eles não precisam de usufruir da energia externa para a regulação. E a pena nas aves foi muito importante para a retenção de calor e para a hipermeabilidade do corpo desse animal, para ele não perder muita água. E um ponto-chave nessa hipermeabilidade é o uropígio, a glândula uropigial. Essa glândula está acima da cauda da ave e ela libera uma substância que torna as penas hipermeáveis. Ela vai repelir a água não entra nas barbas do vexilo. Então, é bastante comum vermos patos, alguns patos ou gansos, alguns animais que vivem na água, algumas aves que vivem na água, sair para o ambiente terrestre, bicar ali acima da cauda e espalhar esse líquido nas penas. Então ele está pegando esse substância do uropígio, da glândula uropigial, espalhando nas penas para torná-las hipermeáveis e reter também calor. As aves possuem regiões com penas na cabeça, que é chamado de capital, no húmero, na parte do braço ali da pena, que chama-se região humeral, alar, que é a região onde tem as penas que colaboram mais para o voo ventral, e espinhal, na parte de baixo de cima do corpo, femoral, no fêmur, na perna, crural e caudal, que é a vista ventral e dorsal, de onde essas estruturas, essas penas estão localizadas. As aves possuem um sistema circulatório e respiratório diferenciado com sacos aéreos. O que são esses sacos aéreos? São algumas estruturas ligadas ao pulmão, que é parabronquial, possui brônquios. Esses sacos aéreos são ligados nesse pulmão e participam do sistema respiratório. Eles acumulam oxigênio, acumulam ar, o que ajuda também no voo. Em relação ao sistema circulatório, o coração das aves possui 4 cavidades, assim como dos mamíferos, e também é fechada. O que é uma circulação fechada é que ela acontece somente dentro dos vasos, ela não sai dos vasos, das veias e das artérias, ela fica só, e dos capilares, ela não sai de dentro das veias e dos canais. Então é uma circulação fechada e completa. Uma estrutura interessante nesse sistema das aves é a siringe, que é uma estrutura que emite aquela vocalização, aquele canto das aves que é muito apreciado. Aqui é um esboço do que seria esse sistema. As narinas, o ar entra aqui na traqueia e vem para o pulmão, para os pulmões, que liberam esse ar para os sacos aéreos. Como funciona o sistema digestório das aves? É um sistema completo, ou seja, existe entrada, saída, a boca e a cloaca, possui um bico adaptado. Esse é um ponto importante na evolução. Charles Darwin, quando viajava pelo mundo, parou nas Ilhas Galápagos, aqui na América do Sul, e essas ilhas, um arquipélago com várias ilhas, existiam tentilhões que possuíam, entre as ilhas, eles possuíam algumas diferenciações nos bicos. Eles pareciam aparentemente da mesma espécie. Darwin notou que o bico deles eram diferentes. Então ele começou a estudar o que essas aves, o que esses tentilhões alimentavam, e percebeu que o bico foi adaptado para o tipo de alimento naquela ilha que se encontrava aquela espécie. E, por exemplo, existiam frutas maiores, mais duras, o bico do tentilhão era mais grosso, mais forte. Algum alimento mais fino, mais leve, o bico é mais fino. Então, o bico ele é adaptado para o tipo de alimentação daquela ave, e isso foi um ponto muito importante na elaboração da teoria da seleção natural, da especiação que o Darwin fez no seu livro. E um
Uma outra estrutura muito importante no sistema digestório é a moela. O que é, se alguém já teve a oportunidade de picar um frango, pegar a moela e parti-la, vê que ela é uma estrutura de músculo, muscular, forte, que tritura alguns materiais que o estômago não consegue. É facilmente encontrado dentro da moela pedras, parafusos, cacos de vidro, então é muito importante nas aves essa estrutura e no sistema digestório delas. Aqui, rapidamente, um esboço do bico. Aqui é uma pomba do bico, adaptado para o tipo de alimentação, gramíneas, sementes, aqui nessa espécie. O esôfago, o estômago, a moela, que tritura o fígado, o intestino, onde ocorre a absorção dos nutrientes. E aqui, outro ponto que diferencia as aves, principalmente dos mamíferos, é a cloaca. Não de todos os mamíferos, como vamos ver na próxima aula, mas a cloaca é um órgão, é uma estrutura que faz tanto o trabalho de reprodução quanto o trabalho de excreção. Ou seja, na cloaca sai tanto as fezes e a excreção dos animais, das aves, quanto ela é utilizada para botar ovo e para reprodução. Como ele possui essa estrutura e não possui também bexiga, que eu vou falar do sistema excretor, elas não possuem bexiga. É comum algumas pessoas, quando estão com diarreia, falar que está defecando que nem pato. Por que eles falam isso? Porque o pato está o tempo inteiro ali eliminando excreções. Ele não possui um lugar de acumular e liberar quando ele quer. Então ele está sempre liberando, andando, liberando. E nesse sistema excretor também existem os rins metanéfricos, que possuem os néfrons, que fazem a filtragem ali de substâncias no sangue. E a cloaca, como eu disse anteriormente, que é uma estrutura diferenciada nas aves. O sistema nervoso ele é central e periférico, possui uma visão bem desenvolvida, que indica as águias que caçam de muito longe, veem alguns animais de muito longe, então possui uma visão bem desenvolvida, porém o olfato e o paladar é muito pouco desenvolvido. A reprodução, a maioria é monogâmica, ou seja, é um parceiro a vida inteira. É comum quem vai para a roça ver siriemas andando sempre aos pares, aquele casal ali vai morrer junto, ele é monogâmico em sua maioria. São ovíparas também, botam ovos com casca que possui todo o nutriente do embrião, e uma fecundação interna. Os gametas do macho e da fêmea se encontram dentro da fêmea, ela ocorre internamente. Essa diversidade fica bem vista, assim, dá para a gente perceber bem essa diversidade quando a gente observa essa imagem, com aves que andam terrestres, não voam, outras aves que vivem mais no ar, algumas espécies com bicos grandes, patos, urubus. Então a diversidade das aves, elas conseguiram diversificar com a sua estruturação bem adaptada, bem caracterizada, bem definida, eles conseguiram se diversificar em todos os ambientes do mundo. Essa foi a aula de aves. O próximo vídeo aula, na próxima unidade, nós vamos falar dos mamíferos e, por enquanto, muito obrigado.